receba o servo de Deus com uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite nós estarmos na presença de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Estávamos ali a parte da manhã fazendo um velório ali, nós pedimos oração, mas Deus sabe de todas as coisas. Aprove a Deus, né, fazer a vontade soberana do Altíssimo. Deus recolheu ali aquela criança e nós estávamos ali fazendo o velório e Deus estava confortando aquela família, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu peço aos irmãos que continuem orando pela vida desse casal, né, pela vida dessa família aí. Agora eles vão passar por um processo do luto, mas nós cremos que o nosso Deus é o Deus que conforta, é o Deus que está junto conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 13. Nós vamos dar continuidade, né, restaurando a nossa mente para ser o altar de Deus. Hoje é a parte de número 7 da mensagem. Livro de Mateus capítulo 13, do versículo 3 em diante. E você que pode, permaneça com a sua Bíblia aberta. Os irmãos achou, amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Feche os olhos. Pai, nós te damos graça por mais essa noite, podermos estar na tua presença. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de sentarmos e aprendermos da tua palavra. Fale conosco, nos exorta, nos edifica e nos ensina, Senhor. Pai, é uma noite em que seremos curados. É uma noite em que o teu Espírito Santo nos conduzirá ao mais profundo da tua palavra, Pai. Senhor, que a tua palavra venha acalentar o nosso coração. Que a tua palavra venha nos curar, para que venhamos entender, Senhor, qual seja a boa e a perfeita vontade do Senhor sobre a nossa vida. Pai, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre o terceiro solo. E você que está com a sua Bíblia aberta, eu quero verbalizar novamente no versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, nós iremos falar do terceiro solo. O terceiro tipo de solo representa uma terra melhor do que as duas primeiras. Olha para você ver. A primeira terra era a terra compactada, era a terra dura. Quando a semente foi lançada, as aves dos céus não deixaram nem que aquela semente entrasse na terra, e elas arrebataram essas sementes e elas não nasceram. E nós entendemos que a primeira terra é a pessoa que anda no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento e no seu próprio orgulho. A segunda terra
a terra que a semente caiu no meio dos pedregais. E no meio dos pedregais, aquelas raízes eram raízes externas. E até mesmo chegou a brotar a semente, mas vindo o sol, vindo o calor, vindo a pressão sobre aquela semente, logo ela se queimou e ela não se desenvolveu. E esse terceiro solo é a semente que caiu no meio dos espinhos. Mas note que quando Jesus, no versículo 22, ele vai falar que, se nós analisarmos o solo, era um solo melhor do que os dois primeiros. O solo era adequado. Então a semente foi plantada conforme era para ser plantada. Então o semeador, quando ele foi plantar a semente, ele tratou aquele solo, ele cuidou daquele solo e plantou a semente. Não era um solo compactado e não havia pedras no seu interior. Então as sementes, elas frutificaram, criaram raízes profundas. Então nesse solo aqui, quando a semente ela foi plantada, ela criou raízes profundas. Criando raízes profundas, elas suportaram o calor do sol, e as intempéries começaram a crescer com vigor e entusiasmo. Então essa semente que foi plantada no meio dos espinhos, ela cresceu, pastor Paulo. Ela se desenvolveu. Ela alcançou raízes que a segunda terra não conseguiu alcançar, que a primeira terra não conseguiu alcançar. Ela conseguiu buscar águas profundas. Ela conseguiu vencer o calor. Ela conseguiu vencer as tempestades. E essa semente, então, ela cresce. Só que Jesus, ele vai falar que ela foi semeada entre os espinhos. Esses espinhos, ele foi crescendo junto com a planta. Só que no começo que esse espinho ele foi crescendo, quando a planta começou a desenvolver e o espinho começou a crescer, quem olhava falava assim: não tem problema, os espinhos não vão atrapalhar. Os espinhos não vão atrapalhar o desenvolvimento dessa planta. Os espinhos vai crescer junto, mas não vai atrapalhar que a planta se frutifique e dê o fruto que é para dar. Mas junto com as pequenas plantas geradas pelas belas sementes, cresceram também sutilmente os espinhos. No início os espinhos pareciam frágeis e inocentes. Olha para você ver. O que Jesus está dizendo aqui? Que representa os espinhos? Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. No versículo 22. Então, conforme foi crescendo aquela planta, os espinhos ele veio atrás. Só que é aquilo que nós dizemos, irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque às vezes nós cometemos erros que a palavra de Deus ela não aprova e nós pagamos o preço por isso. Por que que Jesus disse assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento? Então existem coisas que nós deixamos virar espinhos dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós falamos assim, ó,
O importante é que eu estou na igreja. Esse espinho não tem problema. Isso não tem nada a ver. É aquilo que nós falamos assim, olha, isso não tem nada a ver. Isso não tem problema. Então quem olhava para aquela planta, falava assim, ó, os espinhos são inocentes. Isso não vai atrapalhar em nada. E quantas das vezes que nós, na nossa vida, que somos a terra, a nossa mente é a terra, nós olhamos assim, quando nós participamos de algo, ou algo surge, brota no nosso coração, nós falamos assim, isso aqui não tem nada a ver, isso não tem problema. O importante é que eu estou na igreja, estou trabalhando, estou participando, estou fazendo, mas isso aqui, você acha que isso aqui vai incomodar? Você acha que isso aqui vai me atrapalhar? Esse é o erro que nós cometemos. E é desse jeito que Jesus quer que nós interpretamos esse versículo. Essa é a interpretação do versículo. Porque Jesus vai falar que cresceu a terra, a semente lá cresceu, ela desenvolveu, ela tinha maior condição que as duas primeiras, mas o espinho, que parecia no começo inocente, que parecia que não ia causar dano nenhum, de repente começou a sufocar aquela planta. E quantas das vezes existem coisas que nos sufocam? Quantas das vezes que existe coisa que a gente fala, isso não tem nada a ver, mas quando nós vemos, está nos sufocando, está nos tirando a comunhão, está nos tirando a direção certa, está nos tirando o verdadeiro propósito que nós fomos chamados, que é servir ao nosso Senhor. Então vamos lá. Com o passar do tempo, começaram a competir com as plantas pelos nutrientes, pelo oxigênio, pela água e a luz do sol. Então olha para você ver, Lucas. Frutificou, os espinhos começou a quê? A sufocar. A água que era para ser para aquela planta já não era mais. Já os espinhos iam lá e roubavam aquela água. O sol que era para aquela planta já não era mais, porque os espinhos já estavam cobrindo aquela planta. O oxigênio que era para aquela planta já não era mais, porque os espinhos estavam sufocando aquela planta. E o que Jesus vai dizer? Sufocam a palavra e fica infrutífera. E quantas vezes nós não sentamos nesse banco e não estamos infrutíferos? Não estamos produzindo nada para o Senhor. Por quê? Porque deixamos que os espinhos dessa vida, vou usar essa expressão, isso não tem nada a ver. E quando isso não tem nada a ver, quando vai ver, está nos sufocando e nos tirando da presença de Deus. Olha para você ver, e nós ficamos infrutíferos. Jesus aqui, pastor Val, não vai dizer que a planta morre. Se a planta morre, o agricultor vai lá e tira fora, correto? Porque morreu. Só que sabe o que é o pior aqui, irmão? A planta, ela fica aonde é para estar, mas ela não frutifica. E isso é pior. Sabe o que é isso? Esfrieza espiritual. A pessoa participa, toma a Santa Ceia, é dizimista fiel, é ofertante fiel, mas fica infrutífero dentro da presença de Deus. Não consegue dar fruto. Não consegue gerar. Não consegue sentir a alegria do Espírito Santo. Não consegue sentir a presença do Espírito Santo. E as coisas dessa vida vai sufocando. Existem pessoas que estão assim, somente de corpo presente dentro da igreja, porque vir na igreja se tornou um hábito. Pessoas olham para
acha, eu sou crente, eu sou cristão, mas na verdade está sendo sufocado pelas coisas dessa vida. Aqueles espinhos que pareciam que não tinham nada a ver, aqueles espinhos que pareciam que era inocente, mas de repente começou a tirar todos os nutrientes, começou a tirar toda a força daquela planta, e a planta fica infrutífera. Eu acho, irmãos, eu acho que é terrível isso quando a gente chega nesse estágio. Eu já estive nesse estágio. Você vir para a casa de Deus e não sentir nada. Você vir para a casa de Deus e ficar infrutífero. Deus falando, Deus derramando poder e a pessoa navegando na maionese. A pessoa perdida nos pensamentos. A pessoa fica perdida e fica sufocada e não vê a hora que o culto acaba para ir embora. Porque não consegue produzir na presença de Deus. Então, que grupo de pessoas são essas? Que tipo de solo representa as pessoas? Olha para você ver e presta atenção, irmãos. Eu estava estudando em casa ontem. Representa as pessoas mais profundas e sensatas, que permitiram o crescimento da semente, permitiram o crescimento do perdão, do amor, da sabedoria, da solidariedade, de todas as demais sementes do plano de Jesus. Então, essas pessoas que, porque elas chegaram a frutificar. Você lembra o que o apóstolo Paulo fala? Que nós somos igual um corredor de maratona. O corredor de maratona, irmãos, ele não sai correndo, ele explode, não, ele vai no seu ritmo, mas ele termina a sua carreira. Aleluia. Existem pessoas que a palavra vem, ela nasce, ela frutifica e ela começa. Só que no meio do caminho, ela deixou aquela palavra desenvolver, a semente desenvolver. Só que daí quando a pessoa vai ficando um velho cristão, a pessoa vai pegando o conhecimento da palavra, a pessoa vai ouvindo um pregador aqui, uma pregadora ali, vai ouvindo um ensinamento errôneo aqui, um louvor que a pessoa vai deixando que as coisas dessa vida vai sufocando e a desanimando. Então essas pessoas são pessoas que deixaram, pessoas sensatas, pessoas inteligentes, pessoas que permitiram. Elas suportaram as pressões, as dificuldades externas. E mais um alerta para nós aqui, irmãos. Essas pessoas foram pessoas, pastor Val, que suportaram as dificuldades externas. Ou seja, e agora é um discernimento. Você olha para a pessoa assim, ó, e você vai entender agora. O cara está pregando aqui, ó. O cara desviado. Poxa, o cara estava pregando lá, a palavra foi uma bênção, Deus derramou poder, Deus fez isso. Mas daqui 2 dias a pessoa está desviada. Sabe o que é isso? Ela estava vencendo as forças, ela estava vencendo as batalhas externas, mas estava perdendo internamente. Fica um alerta para nós aqui, obreiros, para nós cristãos todos. Não adianta nada eu ir lá no mundo vencer as batalhas externas e dentro de mim eu estar perdendo. Sabe o que vai acontecer? A pessoa, vocês vão olhar e vai ver eu desviado. Tem pessoas que o cara vai, profetiza, ele ora, ele sobe monte, desce monte, ele está enfrentando o calor externo, mas dentro dele ele está perdendo. Dentro dele ele está sufocado. A palavra de Deus está sufocando. E é por isso que a pessoa vive numa gangorra espiritual, irmão. Uma hora creio, outra hora não creio. Uma hora eu faço, outra hora eu abandono. Uma hora eu vou, outra hora eu largo tudo. Porque
vive numa inconstância, porque dentro deixou que os espinhos cresçam dentro. Então é por isso que a gente às vezes assusta. Poxa, o rapaz estava pregando, aquela irmã estava louvando, mas agora, estava ontem na igreja lá pregando, mas agora está bebendo aqui. Estava ontem lá no monte, lá orando no monte, eu vi orando no monte, mas agora está nessa situação. Por quê? Porque os espinhos sufocaram. E é o erro que nós cometemos, irmãos. É por isso que eu falo, quando a gente detectar isso dentro de nós, não é vergonha você chamar o seu pastor e falar: pastor, eu quero ficar um pouco sentado, eu quero passar pelo processo da cura. Eu preciso passar pelo processo da cura. Não é vergonha isso, irmãos. Jesus detectou isso nos discípulos. Esse solo eram os discípulos. E Jesus viu a necessidade que precisava arrancar esses espinhos dentro do coração dos discípulos. Uma hora Pedro estava com a fé lá em cima e de repente Pedro estava lá embaixo. Uma hora Pedro queria morrer por Jesus, outra hora Pedro estava saindo correndo. Por quê? Por causa que os espinhos sufocavam a palavra. Irmãos, deixa eu dizer algo. Inconstância não é de Deus, irmãos. Eu estudando essa palavra, pastor Val, eu entendi que a gente pode passar até mesmo por dificuldades, por problemas, por enfrentamentos que a gente não espera. Enterrar pessoas que nós amamos, mas nós não podemos viver numa inconstância. Isso não pode nos parar. Quando eu sou inconstante, quando eu chego e falo: estou desanimado para ir na casa do Senhor, para e veja que algo está errado. Não adianta vir aqui, pegar o microfone e dizer que está tudo bem, sendo que não está. Sabe o que assustava nos discípulos? Que Jesus, ele estava sendo para ser apedrejado, queriam matar Jesus, perseguiam Jesus, queriam espancar Jesus, falavam mal de Jesus, perseguiam Jesus, queriam bater em Jesus. Só que Jesus aqui, continuou como um maratonista. Aqui, sem parar, sem perder a constância. E isso impactava a vida dos discípulos. Que homem é esse que no meio das diversidades, é por isso que quando Jesus apazigua a tempestade, que o barco parecia que ia virar, e Jesus levanta a mão e apazigua a tempestade, e eles falam: que homem é esse que até o mar obedece? Sabe o que é? É constância na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Se alguém chegar para você e falar assim: nossa, estou tão desanimado da igreja, estou me sentindo sufocado, pode falar para a pessoa: alguma coisa está acontecendo de errado com você. Existe algo aí dentro que está sufocando a palavra de Deus. Porque Jesus não está dizendo que a planta morreu. Jesus só está dizendo que ela não está frutificando mais. Quem olha, a planta está até verde, pastor Val, porque tem raiz. Quem olha, a planta está até bonita, só que não frutifica mais. O que é frutificar aqui, irmãos? É os dons do Espírito Santo. São os frutos do Espírito Santo de Deus. Por que Jesus chegou naquela figueira lá e amaldiçoou aquela figueira? Porque quando Jesus olhou para a figueira, ela estava até verde. As folhas estavam verdes. As folhas da figueira estavam vistosas. Só que Jesus foi colher um fruto e não achou. Porque era uma figueira infrutífera. Nós não podemos ser frutíferos na presença de Deus, irmãos. Quando eu vou dobrar o meu joelho, me desculpa, irmãos, é verdade, mas, eu não consigo orar, eu não consigo. Não, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Não adianta eu
vencer lá fora e perder aqui dentro. Se você analisar, Pedro, ele arranca uma espada e corta a orelha de um soldado. Porque Jesus não estava preocupado em tirar a espada de Pedro. Jesus estava preocupado em curar Pedro por dentro. Porque se Jesus curasse Pedro por dentro, restaurasse Pedro por dentro, Pedro sozinho abandonaria aquela espada e serviria ao Senhor. Então Jesus não está preocupado se eu estou vencendo lá fora. Jesus está preocupado se eu estou perdendo ou se eu estou vencendo dentro de mim. Aleluia, Senhor. Passagem que foi lida pela Chrysler aqui. Em espírito e em verdade. Irmão, o que levou um homem a se abdicar, como o apóstolo Paulo, se abdicou de uma vida, de construir uma família, para ser apedrejado, para ser açoitado, para ser perseguido. E ainda ele vai falar assim, todas as coisas colaboram para o bem. Uma vida constante na presença de Deus. Existem pessoas que podiam estar produzindo mais na obra de Deus. Existem pessoas que podiam estar produzindo mais dentro da casa do Senhor, mas fica deixando essas coisas dessa vida sufocar. Aí Deus olha do céu e fala assim, nossa, mas eu tenho um projeto tão lindo para aquela pessoa, só que não deixa eu curar e deixa que as coisas dessa vida sufocam. Irmãos, e sabe o que é o mais? Entretanto, não estavam preparadas para superar os problemas do seu próprio mundo interno, que crescia sutilmente no âmago do seu ser. Sabe o que é mais engraçado, irmão? Que o diabo ele vai semeando aos poucos dentro do teu coração. E a gente às vezes não consegue perceber isso. Os espinhos representam as preocupações existenciais, os cuidados do mundo, as ambições, a fascinação pelas riquezas. Abra comigo Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos analisar aqui, para você entender por que Jesus pregou essa passagem. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Jesus vai começar em Mateus capítulo 6, versículo 19. Jesus vai começar assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde, olha só Jesus falando, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aí Jesus vai para frente e vai dizer dos olhos. Mas eu quero ler aqui o versículo 24. Ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então olha lá, vamos lá então, vamos voltar agora. Pode deixar aqui no capítulo 6 ainda? Mas vamos, só para nós entendermos. Vamos lá. Eu começo a servir a Deus. Eu começo, a palavra vem e frutifica. Mas você vê que Jesus falou aqui no versículo 24, não tem como servir a dois senhores. Porque um você vai agradar e o outro você vai desprezar. E o que os espinhos faziam? Roubava toda a força daquela planta. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Então, não tem como eu deixar que as coisas dessa vida cresçam dentro de mim, irmãos. Não tem como isso. Porque logo, essas coisas dessa vida vai começar a inclinar, o meu coração vai começar a inclinar, e toda a minha força, que era para ser para buscar ao Senhor,
para servir ao Senhor, para se dedicar ao Senhor, toda a minha força vai ser roubada para que eu possa servir as coisas dessa vida. Esses são os espinhos que nos sufocam. O meu oxigênio que era para servir a Deus, vai ser para servir essas coisas. A minha luz, o meu entendimento que era para servir a Deus, vai começar a servir essas coisas. E automaticamente, eu vou ficando infrutífero na presença de Deus. Então Jesus está dizendo assim, ó, não tem como você se dedicar a um, você amar os dois. Um você vai dedicar e um a desprezará. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aí Jesus no versículo 25 ele vai dizer assim, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Você está entendendo agora por que Jesus está dizendo isso? Bom, vamos falar a verdade. Quem nunca se preocupou com uma conta aqui? Quem nunca se preocupou porque atrasou a parcela da casa, atrasou a parcela do carro, atrasou não sei o que, o nome vai sujar lá e fez uma dívida que agora não... Quem nunca aconteceu isso, irmão? Ou a gente olhar para os nossos filhos às vezes não tem um sapato para vestir, e a gente olhar e falar assim, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar um sapato. Quem nunca teve uma situação dessa? Mas só que Jesus está dizendo aqui, não precisa se preocupar. Eu não quero que você fique preocupado por causa disso, porque quando você se preocupa com as coisas dessa vida, você perde a força em servir a Deus, você perde a confiança em Deus. Aí a pessoa começa a entrar em abismo após abismo. Vou contar um testemunho meu, irmão. No final do ano, peguei 35 dias de férias. Falei para o pastor Val, eu estou de férias, mas eu vou trabalhar. O pastor Val olhou para mim, falou, balançou a cabeça, né? Irmão, trabalhei minhas férias inteiras. Entrei em janeiro e continuei devendo. Sabe o que me trouxe isso? Estresse, ansiedade. Não adiantou nada. Trabalhei minhas férias inteiras, à noite ainda, no horário de culto. Horário que era para mim estar aqui, eu estava lá fazendo massa para o pedreiro. Não adiantou nada. Sabe por quê? Porque eu estava preocupado que em janeiro eu ia estar sem pagamento, que em janeiro a água ia vencer, que em janeiro a prestação da casa ia vencer, que a parcela do carro ia vencer, e era perigoso eu não ter dinheiro. E sabe o que aconteceu? Chegou no dia das contas, eu não tinha dinheiro mesmo. Eu trabalhei e ainda não tinha dinheiro. Só que em fevereiro eu consegui pagar tudo. Você vê como que é uma preocupação boba? Se Jesus está dizendo para nós não nos preocuparmos, irmãos, não andeis cuidadosos. O que significa essa palavra no original? É merinão. Dividir a palavra sugere uma distração, uma preocupação com coisas que causam ansiedade, estresse e pressão. Então, ou seja, quando eu tenho essas preocupações, eu estou me distraindo do meu foco original. Qual que é o meu foco original? Buscar a Deus acima de todas as coisas, estar na presença de Deus acima de todas as coisas, e o restante Ele vai cuidar da minha vida. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuidará das suas coisas. Eu vejo um rapazinho no trabalho lá, nossa, eu estou quase chegando a conversar nele. O cara trabalha em 2 serviços, você olha para o cara está encostando e dormindo. Irmãos, a pessoa vai entrando num estresse, num nervoso, numa ansiedade, e não tem força. Como que vai servir a Deus? Como que vai buscar a Deus? Como que vai estar na presença? Não tem como, irmãos. A pessoa vai se distraindo do foco original. E os espinhos começam a crescer. E vai deixando aquela pessoa infrutífera na presença de Deus. A irmã Irene é o testemunho disso aí, irmã Irene.
A força da irmã está sendo para servir a Deus. É a realidade, irmão. A gente precisa ter esse discernimento. Que a gente tem que detectar aquilo que está roubando a nossa força. Aí Jesus vai dizer assim, ó, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Aí Jesus vai dizer, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Os passarinhos passam fome, irmãos. Eles não trabalham, eles não semeiam. A vida deles é adorar ao Senhor. E vocês não são mais importantes que esses pássaros. A vossa vida não é mais importante que esse pássaro. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Olha o que Jesus fala. Quem de vocês, com todo esse cuidado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não pode. Você pode... O que em Salmo 127 vai dizer? Que é o Senhor que edifica a nossa casa. Se Ele não edificar, em vão trabalha aqueles que edificam. A palavra que o pastor Val trouxe aqui agora, não é na sua força, é na força de Deus. Não é no seu entendimento, mas é no entendimento de Deus. Aleluia, Senhor. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aleluia, Senhor. Você acha que quem te veste é você que trabalha? Não, quem te veste é Deus, quem cuida de você é Deus. Então, para que deixar que os cuidados dessa vida... Aí no versículo 33, no versículo 32, no versículo 31, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu estou vivendo agora, eu estou preocupado com o carnê que vai vencer dia 10. Eu estou preocupado com o carnê que vai vencer dia 30 de agosto. Eu estou preocupado com a parcela lá de setembro. E esqueço de viver hoje. Sabe por que tem pessoas que é infeliz, irmão? Porque não vive o hoje. Não é grato ao presente. Não vive o hoje. Quando você vive o hoje, você consegue ser grato a Deus pelo milagre, por ter abrido os olhos, por ter comido um prato, por mais que simples, de arroz e de feijão. Você consegue levantar e dar graças ao Senhor. Por mais humilde que a porta de emprego seja, você consegue ser grato a Deus. Mas a pessoa vive assim ou não? Eu estou vivendo hoje, mas eu tenho que pagar amanhã, eu tenho que fazer amanhã, amanhã. E o hoje não consegue viver. Por isso que somos infelizes. Por isso que a discussão reina dentro da casa. Aí o marido vai chegar para a mulher, por que você fez aquela dívida? Nem chegou a dívida, mamãe. Por que você comprou? Por que você gastou dinheiro? Lá dia 30 de agosto eu vou ter que pagar essa dívida. E o cara está dia 25 de julho. Quem nunca fez isso, irmão? Aí nós vivemos infelizes. Aí era o momento do casal sentar no sofá, se abraçar, se beijar. Era o momento do pai brincar com os filhos. O pai está emburrado para um lado, a mãe está emburrada para o outro. Dorme os dois emburrados, brigando.
Aí quando chega lá dia 30 de agosto, o dinheiro aparece para pagar. É a realidade isso aí, irmão. É a realidade isso aí. Quem nunca viveu isso dentro do lar? Se nós não vigiarmos, nós discutimos por pouca coisa. Aí, para me encerrar, irmãos, nós ficamos infelizes na presença de Deus. Sufocado. Um culto que é para nós adorarmos, se entregarmos. A gente não consegue, parece que algo está nos prendendo. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Deixa, busque a Deus, irmãos. Esqueça a dívida. Vai ficar tudo aí. Esqueça, irmão, está comendo arroz e feijão da graça. Está comendo só arroz da graça. Está comendo só feijão da graça. Se não tiver arroz e feijão, estiver comendo pão da graça. Se tiver 2 talões de água atrasado, dê graça. Dê graça. Se tiver 2 talões de luz, dê graças ao Senhor. Mas viva buscando o reino de Deus e a sua justiça. Eu, dezembro é minhas férias. Eu não quero nem saber de trabalhar, mano. Se não tiver dinheiro em janeiro, não estou nem aí. Mas eu quero buscar o Senhor. Eu quero estar na presença de Deus. Porque Ele está dizendo: buscai o reino e a justiça e as demais coisas, e Ele acrescentará. Sabe por quê? Porque Ele tem visto a tua aflição, Ele tem visto a tua dor, Ele tem visto a tua necessidade. E Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Fique tranquilo. E o que tenho que fazer? É preciso cuidar diariamente, irmão. Arrancar as ervas, afofar a terra, irrigar e suprir com nutrientes, estar atentos diariamente, remover o lixo que se acumula nos terrenos da nossa emoção. Quem não tem esse cuidado vai se entristecendo, adoecendo lentamente ao longo da vida, e tão amargo, não entende que é infeliz, ou porque tem doenças psicomáticas. Então, irmãos, vamos lá. Tem espinhos que demoram tempo até para crescer. Agora, sabe por quê? Sabe por que está tendo depressão dentro da igreja, irmãos? Não era para ter. Sabe por que tem pessoas com ansiedade dentro da igreja? Não era para ter, irmãos. Pessoas que estão tomando, pastor Val, remédios para dormir. Não precisamos disso. Mas sabe por quê, pastor Edmilson? É o que Jesus está dizendo aqui, ó. O diabo vem, lança uma semente. Aí você, Lucas, não traga. O diabo vem no outro dia, lança outra semente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 15. Aí depois de 20 anos, quando vê, você está com depressão. Sabe o que a psicóloga falou para mim? Eu comecei a contar para ela a trajetória da minha vida. Ela falou assim para mim: olha, isso que você está vivendo hoje, essa ansiedade, esse início de depressão, é coisas que foi plantado na sua mente lá atrás. E que agora está pressionando a sua mente, querendo que você exploda. É aquele ditado: é a gota que derramou o copo d'água. Então, qual que é a orientação para nós? Todos os dias, irmãos, presta atenção, nas suas orações. Por isso é importante ter uma vida de oração, irmãos. Uma vida de oração. Todos os dias, Senhor, olha para dentro da minha mente. Senhor, cura. Se tiver algo que você perceba que está roubando a sua força, fale para Deus. Porque senão daqui a alguns anos, esse espinho vai crescer e vai roubar toda a sua força. E pode jogar você dentro de uma depressão, com ansiedade, irmãos. É necessário isso. É preciso nós termos esse cuidado diário. Você que gosta de plantar as coisas, flor, que você é um agricultor, você plantou uma planta, seja o que for, você todos os dias vai olhar aquela planta. Você vai jogar água, você vai ver se tem algum mato para arrancar, para cortar, se tem algum bichinho, né,
comer naquela planta. Não é assim que funciona? O agricultor não vai lá todos os dias para cuidar? A mulher que gosta de planta, de rosa, de flor, não vai todo dia lá cuidar? Eu vejo a Cris lá em casa, todo dia ela vai lá, molha, cuida, conversa, põe no sol, aqui, aquilo. Né? Esse é o cuidado que temos que ter com a nossa mente. Todos os dias, você olhar para dentro de você, ver se durante o dia alguém não semeou uma palavra de ódio, de rancor, de mágoa, se algo não penetrou na tua mente, prostituição, pensamentos de adultério, desejo lascivo. É isso aí, irmãos. É a realidade de hoje. Então nós precisamos disso, irmãos. Tem pessoas que estão mortas dentro da igreja e não sabem por quê. Judas estava morto, vendo Jesus fazer milagre, vendo Jesus ressuscitar pessoas, mas Judas estava morto. Sabe por quê? Porque não aceitou ser tratado por Jesus. E aqueles espinhos o sufocaram, ao ponto de ele vender Jesus por 30 moedas. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quinta-feira que vem nós vamos falar da última terra, que é a terra boa, é a terra que produziu. E fica uma pergunta para nós, irmãos: que tipo de solo você é? Você tem plantado flores no solo de sua memória, ou tem entulhado lixo e preocupação? Quais são os tipos de pensamento que têm prevalecido dentro de você? Essa análise que você vai fazer. Esses pensamentos, eles são flores que vão florescer, ou são espinhos que vão deixar você apagado na presença do Senhor Jesus? Você tem cultivado flores na sua memória, ou você tem entulhado lixo e preocupação dentro de você? Quais são os seus pensamentos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te damos graças. Pai, as preocupações da vida, os cuidados dessa vida, Senhor, querem roubar a nossa força, querem entulhar a nossa mente, querem nos sufocar diariamente, meu Pai, roubando a nossa força para que nós não possamos servir ao Senhor. Oh meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra essa noite, Pai, e nós não queremos mais ser infrutíferos na Tua presença. Nós não queremos mais, Senhor, ser apagados diante de Ti, meu Pai. Mas nós queremos estar na Tua presença dando fruto. Então essa noite, ó Senhor dos exércitos, o Senhor que sonda os pensamentos, vem arrancar os espinhos, meu Pai. Como a Tua palavra diz, lançai toda a vossa ansiedade nos pés do Senhor, porque Ele cuidará de vós. Então essa noite, meu Pai, nós estamos lançando as nossas necessidades, nós estamos lançando os nossos problemas, nós estamos lançando as nossas dificuldades, porque isso tem nos sufocado e tirado a nossa força, os nossos nutrientes para te servir. Mas nós queremos ser frutíferos novamente, nós queremos frutificar novamente na Tua presença, meu Pai. Oh Espírito Santo, venha trabalhar no solo das nossas memórias, venha trabalhar no solo da nossa mente, introduzir a Tua cura e a Tua restauração, para que possamos frutificar dentro do Senhor, meu Pai. Pai querido, como ministro da Tua palavra, eu ministro a Tua cura sobre a vida dos Teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira todo lixo, tira todo esse entulho, tira toda essa preocupação, e seremos livres para te servir com alegria, meu Pai. Senhor, o Senhor tem cuidado deste povo, meu Pai, e o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Tu és um Deus fiel, um Deus que é imutável. Venha curar o solo das nossas memórias,
para que possamos frutificar ao receber a tua semente, que é a tua palavra. Pai, ministra a tua paz sobre os teus filhos, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. E uma linda salva de palmas para Jesus. Irmãos, essas palavras que estão sendo transmitidas ao nosso coração nessa quinta-feira são palavras que nos traz um alimento sólido para que nós lidamos com as situações adversas. Às vezes o irmão fala, mas pastor, não podia fazer um culto de movimento, pastor não está atrás de culto de movimento. Não adianta nada você ficar pulando para lá, pulando para cá, rodopiando, e você não tiver uma estabilidade espiritual para vencer as lutas e as batalhas da vida. O importante na sua caminhada da fé não é o quanto você pula, o quanto você fala em mistério, o quanto você profetiza. O importante para Deus na sua caminhada da fé é como você vai chegar no destino final. Amém? Então a minha preocupação com a sua alma é essa. Amém? Em nome de Jesus. Domingo nós estaremos aqui mais uma vez. Venha cultuar o Senhor, venha prestar o teu culto a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu sou pentecostal, vocês sabem, vocês me conhecem, né? Eu dou lugar também. Mas a gente precisa ter uma maturidade espiritual para lidar com as situações. Amém? Estenda as tuas mãos para o céu, diga assim comigo, que a graça de Deus o Pai, Que a graça de Deus o Pai, que a graça de Deus o Filho, que a graça de Deus o e a Filho, doce consolação a doce do consolação Espírito Santo de Deus do Espírito Santo seja na minha vida e na tua vida hoje, para todos sempre, todos digam Amém. Vá em paz, tenha uma noite abençoada.